A Causa Secreta, Machado de Assis. Adaptação e ilustração, Francisco Villachan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O conto gira em torno de um triângulo de personagens, com relações de interesse e aparências. Fortunato tem interesse pelo sofrimento dos pacientes que frequentam a casa, mas Garcia tem curiosidade por Fortunato, por quem sente curiosidade e repulsa ao mesmo tempo. Garcia também demonstra se interessar por Maria Luísa, esposa de Fortunato, mas essa é outra face da mesma história. Temas principais: cidadania, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de A Causa Secreta, de Machado de Assis, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá uma adaptação para a forma de história em quadrinhos daquela que é considerada um dos maiores contos do realismo brasileiro. A linguagem em quadrinhos permitirá que temas e questões relevantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos as histórias em quadrinhos enquanto forma específica de expressão artística, compreendida e comparada com formas literárias em prosa e formas cinematográficas. Tanto uma revista em quadrinhos quanto um romance apresentam narrativas que se constroem a partir de enredo, foco narrativo, personagens, linguagem contextual e variedade de recursos de narração. E por terem esses elementos em comum, ambos também podem trazer grandes questões a partir da ficção, do papel do leitor e da maneira de emitir juízos de valor. Como sugestão de atividade na pré-leitura, observe a especificidade da forma de histórias em quadrinhos. Chame atenção para a importância da linguagem corporal e expressões faciais de personagens desenhadas. Discuta como imagens estáticas podem contar histórias e, postas em sequência, criar efeitos e progressões de sentido. Durante a leitura, observe a forma pela qual a narrativa machadiana dispõe os personagens em A Causa Secreta e as consequências desse recurso para o conflito central. O ponto de partida do conto é a atmosfera de uma situação aparentemente pacata. Mas antes disso, o narrador revela que todos os três estão mortos há anos e podem ser observados com distanciamento. Fica subentendida a ideia de que há uma superfície, uma aparência convencional que serve de disfarce e oculta causas secretas. Ao longo da leitura, é fundamental observar os olhares, os pequenos gestos e a interação fria entre os personagens. Analisem conjuntamente a cena da tortura do rato por Fortunato e a reação fria e analítica de Garcia. Chame atenção para o tom curto e frio do narrador, quase que partilhando do sadismo de Fortunato. Enfatize o jogo de olhares se repetindo como na passagem do teatro no começo da história, com Fortunato olhando o rato, Garcia olhando Fortunato e o narrador e leitores contemplando ambos. Depois da leitura, debatam como as impressões sobre a cena inicial mudam depois de descobrir a causa secreta do comportamento das personagens. Reflitam sobre o que esse contraste diz sobre a ideia de normalidade. O que se podia pensar sobre os personagens na primeira apresentação e o que pensamos deles nesta segunda apresentação da mesma situação? Discuta o que significa a imagem de bom cidadão e contraste com a causa secreta da motivação de Fortunato. Frequentemente se toma o sadismo de Fortunato como o único elemento central do conto, com suas ações chocantes e mórbidas. Mas não é apenas Fortunato que deve despertar o interesse. O personagem Garcia também é digno de reflexão, assim como o narrador, que parece imitar a curiosidade de investigação.
Na proposta de atividades 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de A Causa Secreta. Antes de abordar diretamente os quadrinhos, professores de ciências humanas podem apresentar aos educandos um pouco da situação social dos meios urbanos no Brasil entre as décadas de 1860 e 1900. Enfatize a falta de recursos ou planejamento voltados para a saúde ou saneamento básico, a situação de país escravocrata. Na pré-leitura, reflita com a turma. Será que Garcia já calculava os benefícios de ser sócio de Fortunato? O que significa Fortunato administrar e financiar a casa, enquanto Garcia estreia como médico? Discorra o que significa uma relação de favor entre homens livres dentro da ordem escravocrata. Nessa história, a crueldade e o sadismo são temas centrais da narrativa, a partir das ações do personagem Fortunato. Durante a leitura, enfatize o jogo de olhares na cena organizada pela narrativa de Machado. Fortunato observa a cena de dramalhão no palco de teatro e Garcia observa Fortunato observando a cena. Chame atenção para o fato de que há outros observadores, o narrador onisciente e o próprio leitor. Discuta com a turma. Quais eram os entretenimentos comuns às classes populares na sociedade carioca do período? O que a frieza analítica de Garcia revela sobre o personagem e sobre o narrador? Após a leitura, discutam como tudo isso é complementado por uma compreensão da sociedade brasileira e suas diferenças sociais. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!